Seja muito bem-vindo ao Emara de hoje. Esse programa que hoje traz muitas novidades. Gente, teremos sim, hoje, estreia no nosso programa. Temos quadro novo, mas eu tenho que te contar que essa é uma edição mais do que especial, porque esse programa está sendo gravado aqui, num lugar maravilhoso, inspirador, diretamente do coração da nossa Brasília, gente, a nossa capital. Assim, esse programa feito com muito carinho para vocês. Estamos aqui num ponto turístico maravilhoso, diretamente do Pontão. Tenho que agradecer demais a essa casa que nos recebe aqui. Sim, gente, o Charles nos recebeu, permitiu fazer essa gravação com muito carinho. Fica aqui a minha gratidão e, claro, meu convite para que vocês venham conhecer esse lugar magnífico. Mas, como eu disse, nós temos estreia e vamos começar o nosso programa de hoje com a apresentadora nova, quadro novo. Sim, vocês sabem tudo sobre nutrição? Já ouviram falar tudo sobre nutrição? Bom, acho que vocês não ouviram falar tudo. Tem quadro novo aí, vem sim assistir comigo, estreia. Sejam bem-vindas, meninas, agora é com vocês. Olá, eu sou a Larissa, nutricionista e sócia da empresa FoodSeg. Nosso trabalho é garantir que empresas estejam dentro das normas de segurança dos alimentos, evitando que projetos sejam reprovados e protegendo clientes e colaboradores. Eu sou Josiele, também nutricionista da FoodSeg. Atuamos em empresas oferecendo soluções práticas para que todos os processos estejam seguros, saudáveis e em conformidade com a legislação. Queremos tornar a segurança dos alimentos algo acessível e eficiente. Imagine um projeto feito com milhões de reais. Tudo pronto, bonito, mas na hora da fiscalização, a vigilância sanitária reprova por detalhes que poderiam ter sido evitados. Nós estamos aqui para prevenir que isso aconteça. E não é só aprovação. Garantir segurança dos alimentos significa oferecer produtos confiáveis e proteger a reputação da marca. Pequenos erros podem gerar grandes problemas. Dica 1. Sempre verifique a procedência dos insumos. Um fornecedor não confiável pode comprometer todo o projeto. Dica 2. Mantenha a documentação em dia. Laudos, certificados e treinamentos da equipe são essenciais. Estar preparado evita multas e retrabalho. Segurança dos alimentos começa com pequenas atitudes diárias, mas o impacto é enorme para a saúde e reputação da empresa. Um exemplo que nos enche de orgulho: uma rede de restaurantes estava com problemas na aprovação da vigilância sanitária. Após o nosso acompanhamento, o projeto foi aprovado com poucas ressalvas e a operação se tornou mais segura. Investir em segurança dos alimentos é investir em tranquilidade, credibilidade e qualidade. A prevenção sai sempre mais barata do que o retrabalho. Neste quadro, vamos trazer dicas práticas, novidades da legislação e orientações para garantir que qualquer empresa possa atuar com segurança dos alimentos. Vamos mostrar que cuidar da segurança dos alimentos é mais fácil do que você imagina e que cada detalhe faz a diferença. Estou aqui com a consultora, nossa parceira Rose, acompanhando. Hoje nós tivemos a visita de hospital, aqui na Panificadora Delicata, que é uma empresa que pega convênios e nós, como responsáveis técnicas, nós precisamos acompanhar todos os processos. Então nós vamos mostrar aí para vocês um pouquinho o que nós fazemos, a questão dos acompanhamentos, as orientações. Toda a rotina de uma produção de uma panificadora. Isso mesmo, né, Rose? É fácil, Rose? Não é fácil, mas a gente mantém o foco. E é bom, Rose? É ótimo. E aqui na Delicata a gente tem qualidade, tem acompanhamento. Na verdade, todos os nossos clientes, os clientes da FoodSeg, têm acompanhamento. Porque o nosso foco, a nossa missão é garantir controle de qualidade para todos os nossos clientes. Você sabia que a nutricionista consultora da FoodSeg, além de mexer com a parte de controle de qualidade envolvendo documentos, ela também acompanha a equipe. Ela mostra para a equipe a maneira correta de receber mercadoria, manipular, armazenar. Ela orienta com relação à validade dos produtos, com relação à rotulagem, faz reuniões, treinamentos individuais, em equipe. E no caso de empresas que recebem convênios, nós também acompanhamos.
Fazemos toda a parte de orientação sobre o uso correto dos EPIs e quando ele está sujo a gente põe também para lavar. Ficou curioso? Quer saber mais como funciona o nosso trabalho? Entre em contato com a gente e solicite uma visita técnica. Sabe qual é o maior diferencial da FoodSeg? Nós não apenas resolvemos problemas, nós evitamos que eles aconteçam. Com processos bem definidos, ajudamos a prevenir multas, reclamações de clientes, perda de credibilidade e prejuízos que podem ser irreversíveis. A segurança dos alimentos, você só percebe o valor quando você precisa. Quer dormir tranquilo sabendo que está protegido? Chame a FoodSeg. Uma multa pode custar mais que meses de consultoria. E o problema não está somente no valor. Uma interdição pode afastar clientes, prejudicar sua reputação e até gerar processos. Segurança dos alimentos não é um gasto, é um investimento para evitar que seu negócio pare ou perca credibilidade. Invista antes que doa no bolso. Você sabia que a FoodSeg existe há mais de 10 anos? Já são mais de 10 anos ajudando estabelecimentos a se destacarem pela segurança dos alimentos. Nosso trabalho já impactou vários estabelecimentos do ramo alimentício, como restaurantes, lanchonetes, indústrias. A cada cliente um novo desafio. E a mesma missão, garantir a segurança dos alimentos com base técnica e responsabilidade. Se você busca experiência e seriedade, vem para a FoodSeg. Consultoria em segurança dos alimentos não é só uma visita técnica, é proteção, estratégia e prevenção. A FoodSeg oferece um acompanhamento completo, desde o diagnóstico do seu ambiente até o treinamento prático com a equipe, elaboração de manuais, fichas técnicas e preparação para a vigilância sanitária. Tudo com foco em qualidade, segurança e resultado. É muito mais do que um checklist. É cuidado com o seu negócio e com a saúde de quem você atende. Seu estabelecimento já tem esse suporte? Se ainda não, a hora de começar é agora. E agora, com vocês, a nossa apresentadora Giovana, que vai falar sobre o valor do sucesso, aquele quadro que ninguém pode deixar de assistir. Agora é com você, Giovana. Estamos de volta com o quadro Valor do Sucesso e eu estou aqui com uma seguidora que vai trazer um conflito aqui nesse momento e eu vou trazer uma análise desse conflito e como ela pode resolver. E se você estiver passando por algo parecido, você já vai conseguir aí identificar e trazer alguma solução para você também. Vamos iniciar então? Eu preciso saber de você. Traz para mim um pouco mais de detalhes. Qual é o conflito que você está passando hoje? O que te atormenta, tira sua paz? Então, recentemente, eu tô com um conflito específico que é o aniversário da minha filha. Eu me separei há quase 3 anos e tenho uma filha de 3 anos também. E nessa separação que foi muito turbulenta mesmo, eu fiquei com várias sequelas, acredito, emocionais. E geralmente quando eu tô com um problema, eu canalizo tudo no trabalho. Eu tenho hiperfoco no trabalho. Então, recentemente, essa última semana, eu vou precisar fazer a organização do aniversário da minha filha e vou precisar conviver com o pai dela e com o atual relacionamento dele. E o atual relacionamento dele, infelizmente, foi uma mulher que ele se envolveu enquanto estava comigo. E isso tem gerado uma ansiedade que eu não consigo descrever, porque ela fica física. E eu já há muito tempo, em vários episódios de ansiedade, de crise, eu consigo identificar quando eu não estou bem. E aí, identificando que eu não estou bem, automaticamente eu me pego trabalhando o dia todo, ininterruptamente, sem almoçar, sem beber água,
hiperfoco mesmo. Quando eu paro para ver, já são 7, 8 horas da noite, 9 horas da noite, e eu ainda quero continuar trabalhando, porque é só aquilo que me conforta. Apesar de que eu não consigo focar especificamente em nada que eu estiver escrevendo, ou fazer relatório, mas eu quero lidar com o meu trabalho o tempo todo. Então, atualmente, esse é um conflito que eu identifiquei que para mim ainda é novo, porque essa situação é nova, mas é um conflito que eu tenho, que tem me tirado a paz, literalmente. E quando você fala, por exemplo, que você tem essas sequelas emocionais relacionado a esse término ali, quais são essas sequelas? Como você identifica elas? Problema de confiança, problema de autoestima, dificuldade em... acho que tudo está relacionado ao problema de confiança, né, para falar a verdade. E eu tenho dificuldade com sensações que eu senti quando eu estava lá. É tão grave que se eu sinto o cheiro da época, de algum desodorante, de algum perfume, eu sinto tristeza, eu fico incomodada. Escutando música, eu não escuto nada do que eu escutava antes. Eu não visto roupas que eu vestia antes, nesse grau. Não sei se o meu corpo, como fuga, ele evita tudo que eu passei, tudo que estava próximo, tudo que me associa, mas hoje num novo relacionamento eu tenho dificuldade em receber amor. Eu me familiarizei muito com o que eu estava vivendo, né? Mas eu acho que é nesse grau, nesse nível. E, por exemplo, esse hiperfoco, ele geralmente acontece em outras situações que também foram difíceis para você, porque você trouxe que traz esse hiperfoco no trabalho relacionado ao relacionamento. Mas outros problemas, você também traz esse hiperfoco? Sim. Na verdade, eu sempre tive esse problema, né, em questão do trabalho. Eu acho que quando eu tô com uma dificuldade familiar ou qualquer dificuldade, eu vou pro trabalho, porque acho que ali eu tenho autoridade, eu não perco a autoridade, né? Porque coisas que não demandam só de você não tem o que fazer. Mas ali no trabalho, a minha sensação é de que eu tenho autoridade ali. Então, é algo que eu me sinto muito segura fazendo. E o meu trabalho hoje, que é como se fosse mais um filho que eu tenho, e é uma empresa que eu me sinto em casa. Se eu quiser entrar lá agora, tirar os meus sapatos, entrar na minha sala e ligar meu computador, eu estou em casa. Não tenho dificuldade de levantar aí, não tenho, meu Deus, eu preciso ir embora. Não tenho. Como se fosse um refúgio ali, né? Refúgio, onde você se sentisse bem. Exatamente. E o trabalho, ele recompensa, né? Ele é uma recompensa, eu acho que imediata em relação a realizações. Então eu sou muito realizada no que eu faço exatamente o que eu gosto, o que eu sempre quis. Então eu acho que é isso. Certo. Bom, quando você traz essas questões de sensações semelhantes, então você trouxe a questão foi do perfume, né? Que você acaba tendo situações semelhantes que lembram aquela situação e que te traz um sentimento ruim. Sim. Quando isso acontece, são as situações traumáticas. Sim. Então essa relação, de alguma forma, ela foi traumática para você. Pode ser um caso isolado, uma situação isolada dentro do relacionamento de vocês, ou foi o relacionamento todo. O que a gente precisa entender teve uma situação que foi difícil, que não foi curada ainda, que a gente precisa resolver. Isso, claro, gente, não dá para resolver aqui agora. Teria que ser uma sessão um pouco mais intensa, onde nós faríamos ali com os bonecos, voltaríamos nessa situação para que nessa volta dessa situação a gente ressignifique tudo que aconteceu entre vocês, tá? Outra questão também que você trouxe foi do hiperfoco. O hiperfoco, ele geralmente é principalmente quando tá ligado a essa questão de, eu não tô bem e aí eu vou hiperfocar. Esse hiperfoco, ele sempre tá ligado, quando tá ligado à emoção, é a maturidade emocional. O que seria a maturidade emocional? É identificar, lidar e gerenciar as suas próprias emoções.
Então, como não tem essa maturidade emocional, você escolhe aquilo que não envolve emocional, mas aquilo que é racional, que é o fazer, executar. E aí, por isso, você tem esse hiperfoco no trabalho. Então, depois nós vamos ter um momento juntas para poder a gente analisar, trazer com mais intensidade isso aqui, mais profundidade para poder resolver. Quero agradecer aqui a nossa seguidora que trouxe o conflito e também quero agradecer a Souza Andrade por intermédio da Andréia, corretora de imóveis, que cedeu esse espaço para que fizéssemos esse programa. Quero agradecer também a você que está aqui comigo, assistindo esse programa, fazendo companhia aqui comigo. E é aqui nesse ambiente instagramável e inspirador que eu chamo a nossa apresentadora Luzia para trazer o nosso quadro Balão em Cena. Gente, essa mulher traz beleza por onde ela passa. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua trajetória, que também é muito inspiradora. Vem assistir comigo, agora é com você, Luzia. Oi, eu sou a Luzia e hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha trajetória com a minha carreira de balões. Trabalhando com balões. Quero contar para vocês também que agora a gente vai ter um programa que vai ao ar agora todo sábado. E nesse programa nós vamos trazer para vocês como o balão pode transformar ambientes, vidas, cenários e até a dor ser transformada em algo legal. Por que a dor? Porque quando eu comecei a trabalhar com balão, eu vim pela dor, né? Eu estava passando por um momento de transição, onde a minha vida foi se transformando, meus filhos foram saindo de casa, saindo de casa, e eu me encontrei sozinha com a síndrome do ninho vazio. Então, eu fui diagnosticada, né, com essa síndrome, não sabia o que era, mas a profissional que me atendeu, ela disse: seus filhos não vão voltar. Você precisa se reinventar. Procura algo que vai te satisfazer, que vai te dar prazer, assim como os seus filhos te davam prazer. E aí eu comecei uma busca e encontrei os balões. A minha vida estava cinza, triste, e de repente ela encheu de cor, de alegria, de prazer e de várias outras coisas. Então, hoje é isso que eu quero falar para vocês. No nosso programa, cada dia, cada produção, nós vamos trazer para vocês, telespectadores, algo diferente. E eu não quero apresentar para vocês um balão que é simplesmente um balão. O balão, ele carrega sentimentos, ele carrega esperança, ele traz alegria, ele transforma. Os balões, eles entram em hospitais, eles entram na sua vida, na sua família, realiza sonhos, né? Então, assim, várias possibilidades que eu quero apresentar para vocês. Os balões com um olhar de outra maneira. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Elas em Tese, do programa Emara. Hoje estamos aqui para começar o nosso primeiro programa e esse é o nosso espaço para conversar sobre assuntos que impactam a nossa vida, com profundidade, mas também com tom descontraído. E eu não poderia fazer isso sozinha, né? Hoje eu estou aqui acompanhada de duas mulheres incríveis que eu vou apresentar para vocês. Mas antes, só para fazer um suspense, eu vou me apresentar. Eu sou Ana Cristina, sou advogada, sou especialista em licitações e contratos, atuo com assessoria municipal e também com assessoria para empresas, né? E além disso, eu sou mãe, sou esposa, né? Antes de tudo isso, eu sou mãe, sou esposa, tenho duas meninas lindas e hoje estamos aqui para começar esse projeto, é o nosso primeiro capítulo dessa longa estrada que nós vamos viver, nós vamos compartilhar e trilhar juntos. E eu quero apresentar para vocês, primeiramente, a Gisele, que está aqui com a gente. Meu nome é Gisele, eu sou advogada, esposa também, né, mãe de duas Marias. Também sou especialista em licitações e contratos, atuando hoje como pregoeira na Prefeitura de Ubiataba e atuo também com direito público, defendendo os direitos também
dos servidores públicos, em especial servidores municipais e estaduais. E temos também a Vanessa Alves, que vai somar muito para o nosso programa, para o nosso quadro, com seu jeito e com toda essa personalidade que ela tem. Vanessa, se apresenta para a gente também. Muito obrigada, olá a todos. É um prazer, Ana Cristina, estar aqui com você, compartilhando esse projeto com a doutora Gisele. Então, eu sou Vanessa, né? Meu nome é Vanessa Alves, sou advogada, servidora pública. Atuo já na administração pública há vários anos, também sou especialista em direito público, atuo hoje como assessora jurídica do controle interno do município e, antes de tudo, uma esposa, uma filha cristã e muito animada para esse novo projeto, pedindo a Deus para que Deus possa abençoar e que nós possamos aí trilhar o nosso caminho com muita sabedoria e transmitindo aquilo, todo o nosso conhecimento, nossa alegria, nosso entusiasmo para todos que vão nos assistir. Então, gente, o Elas em Tese nasceu exatamente dessa proposta de um bate-papo descontraído sobre direito, sobre troca de conhecimento, sobre reflexões que impactam diretamente as nossas vidas e que podem também trazer algum valor para a sua vida, de você que está aí nos assistindo, seja na sua casa, seja no carro, seja onde você estiver. E cada programa nós vamos trazer uma tese como tema central do programa. A tese do programa, desse nosso primeiro programa, é a importância de trilhar novos caminhos. E aí eu quero já começar perguntando para você, Gisele, qual que é a importância na sua vida de trilhar novos caminhos? Como que você vê esse tema? É maravilhoso, né? O recomeço, novas oportunidades, né? Trilhar novos caminhos de uma outra forma, né? Como a gente sempre fala, a gente busca um objetivo, às vezes a gente insiste em um objetivo e a gente não muda a forma de atingir. Então eu acredito que esse recomeço, especialmente esse recomeço que a gente está fazendo aqui hoje, né? É um recomeço totalmente diferente, né? Todo mundo tá aqui nervosa, né? Ansiosa. Por mais que a gente fale, não é um estúdio, não é gravando, não é entregando mesmo conteúdo. Então, assim, para todas nós aqui, não teria tema melhor para a gente tratar aqui hoje do que esse. Então, foi muito bem pensado. E hoje eu ainda falava com a Vanessa. O mais difícil do recomeço é você se colocar na posição de aluno. Você se colocar na posição de aluno. Então, assim, a gente já tem uma experiência, né, profissional de alguns anos, né, atuando na advocacia, atuando na educação. Então, assim, agora a gente vai se colocar na posição de aprendizes novamente. Então, assim, a gente vai reaprender, reestruturar a nossa carreira, né? E eu acredito que são várias mulheres que têm esse mesmo objetivo, têm esse mesmo propósito de se reinventar, né? A cada dia a gente se reinventa. Chega um filho, a gente se reinventa. Vem mais um filho, a gente se reinventa novamente. E a gente que busca, além da maternidade, além da nossa casa, trilhar esse caminho profissional, entregar algo de bom para a sociedade, né? Porque eu vejo o trabalho dessa forma. A gente não só trabalha pelo valor, né, que ele agrega financeiramente, mas especialmente pelo valor que a gente agrega na vida das pessoas. Então, eu acredito que esse reinventar e essa entrega é muito importante, não só para a parte profissional, mas sim para o nosso projeto pessoal, como pessoa mesmo, como vida, como mulher, como empreendedora. Então é extremamente importante para nós mulheres, eu vejo dessa forma. Como que você enxerga esse tema? O que você achou do tema escolhido de hoje? Nossa, eu acredito que mais a nossa cara não existe, né? Como a Gisele falou, mais a nossa cara não existe. E assim, a nossa vida está muito ligada ao direito. Então, nós três somos advogadas, nós três estamos atuando dentro do setor público e o direito, as jurisprudências, tudo isso vem trazendo uma mudança, é tudo muito dinâmico e acaba que nós precisamos também começar, né? E a partir desse momento que a gente reinicia, né, recomeça em um novo projeto que é o nosso assunto agora, que é essa nova jornada que nós estamos trilhando, a gente acaba repensando também a nossa jornada. Então, eu acredito sim que nós precisamos nos permitir, como a Gisele falou, nos permitir voltar a sermos aprendizes, né? Nós precisamos olhar para nós mesmos com mais carinho, porque às vezes a gente tem um julgamento muito grande. A gente se julga muito porque não está, a gente se compara muito porque a gente não está.
exatamente onde o outro está, onde o colega está, e quando nós precisamos nos recomeçar, quando nós precisamos nos reinventar, a gente acaba se sentindo perdido, né? A gente acaba se sentindo um pouco fora mesmo da zona de conforto e assim, e fora também da estrutura. Parece que a gente se sente sempre inferior, né? Sim. E aí a gente precisa conversar sobre isso, e isso é muito importante porque é importante nós pensarmos que nós temos diferentes momentos de vida, diferentes personalidades, com diferentes focos, né? Com diferentes projetos. Cada uma de nós tem, assim como nossos espectadores, cada um tem um projeto, um foco, e a gente está sempre se reinventando, porque o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, assim como o direito. A vida é movimento, a gente está sempre em movimento e a vida é feita de recomeços, de novos começos. E aí, puxando um pouquinho para essa temática do direito que a gente trabalha, que é a nossa rotina, a gente percebe que sempre que sai uma nova lei, traz uma nova mudança, traz um novo começo. Sim. Às vezes até mesmo uma decisão nova já gera esse marco, né? E trazendo bem para o nosso dia a dia, porque a gente tem conversado sempre, a gente está vindo aí de uma nova lei de licitações que começou em 2021 com a sua plena vigência em 2023. Eu quero saber de vocês, da experiência já vasta que vocês têm nessa área de contratações públicas, a nova lei de licitações, ela foi de fato um novo começo, Gisele? Sempre que a gente faz um recomeço, seja ele na legislação, seja ele na vida, a gente não apaga o que existiu. Então eu acredito que para esse recomeço da nova lei de licitação, que na verdade nem é nova mais, né? Porque a gente já está em 2025, nem tem mais essa novidade. É verdade. Mas assim, tem muita gente aí patinando, com muita dificuldade de aplicar, né? Sim. Que não é o nosso caso, né, meninas? Não. Diga-se de passagem, né? Vamos nos... então, o que eu acredito trouxe muita inovação e a gente precisa disso, né? A gente se reinventa profissionalmente todos os dias, né? Especialmente como pregoeira, a gente acompanha todos os dias, né, decisões de responsabilização dos pregoeiros. Então, assim, hoje é tudo muito dinâmico, né? Como a Vanessa mesma disse, é tudo muito dinâmico. A gente trabalha com inteligência artificial o tempo todo. Então, assim, não existe nada mais transparente hoje do que o que a gente trabalha, né, gente? Não existe. As licitações, elas são acompanhadas em tempo real, é tudo feito de forma eletrônica. O que eu acredito que falte hoje não é a implementação, é exatamente a capacitação dos servidores envolvidos no processo. E ainda nessa temática, a gente percebe assim que a nova lei, ela trouxe um novo regime de contratação e trouxe esse marco legal mesmo, mas não só para os servidores públicos, mas também para as empresas que tinham o hábito de trabalhar com esse mercado de uma forma e hoje eles se veem com outros desafios, né? Como todo novo começo traz um desafio. O que você tem visto e o que você traz de conselho, Vanessa, para as empresas que ainda não entraram no mercado de licitações ou que estavam no mercado antigo e estão com esse desafio agora pela frente? Eu acho que o ponto forte é o que a Gisele falou sobre a questão de capacitação. Porque hoje nós saímos de um padrão amador de licitação. Porque na lei anterior, nós tínhamos muito a questão dos documentos físicos. Então, qualquer pessoa pegava, começava a imprimir ali os documentos, organizava de qualquer jeito, chegava no momento da sessão da licitação e apresentava aqueles documentos. Eventualmente, essa pessoa seria inabilitada, né? Mas o que acontece é que hoje isso já não é mais possível. Então, você precisa ter um aperfeiçoamento maior, ter o acesso de mídias, né? Você vai ter que fazer, por exemplo, hoje a maioria das licitações são via eletrônico, então você precisa ter um computador, você precisa saber organizar seus documentos, até para não perder esse time, né, da licitação, que é tudo muito rápido. Então, até o momento da sessão, antigamente, às vezes tinha empresa que vinha, trazia o envelope e ia embora, e se ela ganhasse, tudo bem, se ela não ganhasse, também ela não importava. Hoje não é só ir lá e lançar os documentos na plataforma, você precisa estar em constante análise. Então, o que eu tenho percebido é que precisa desse aperfeiçoamento profissional, precisa da contratação de equipe capacitada, né, para fazer isso. As empresas, quanto mais a gente participa
participa e vê as licitações, a gente percebe que há uma qualificação muito grande por parte de algumas empresas, né? E quem não está se qualificando, quem não está aprimorando nessa parte, está ficando para trás. E está perdendo espaço e perdendo dinheiro. E como a Gisele disse sobre a questão da inteligência artificial. Então, ela está disponível para todos. O que nós precisamos fazer é realmente melhorar esse uso, né? Incentivar, buscar cada vez mais conhecimento. Ainda estava comentando com você hoje, né, Ana Cristina, sobre isso. Que assim, quanto mais a gente percebe, a gente visualiza o mundo, a gente percebe que se a gente não acompanhar em determinadas situações, a gente vai ficando para trás. A gente vai ficando atrasado. E o mundo hoje é inteligência artificial, querendo ou não, dentro da nossa rotina. Os tribunais de contas utilizam inteligência artificial, os próprios, né, meios de controle, tanto os controles externos quanto o Ministério Público. Então, se os licitantes não buscarem esse aprimoramento, essas ferramentas, né, tem que enxergar realmente como uma ferramenta, né? Isso. E é um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Não vai voltar. Nós não temos outra alternativa. Hoje a gente pode falar também, Vanessa, só complementando, que não é mais para amador, né? Não. Se houve um tempo que fosse, né, licitação fosse para amadores, hoje não é mais. Então, sem qualificação, nem fornecedor e nem a administração não vai atingir o intuito, né, que é de entregar qualidade para a população. Exatamente. Ainda nessa nossa temática, né, de novos começos, existem novos começos que a gente escolhe, mas existem novos começos em que a gente se vê obrigado ali, né? Uma situação que a gente não escolheu, mas que vai te exigir um novo passo, um novo desafio. E aí eu queria saber de vocês, uma situação na sua vida, não precisa ser exatamente, né? Tem esses novos começos da inteligência artificial, é um caminho que a gente não escolheu, mas que tá todo mundo nesse caminho, nessa história agora, não tem como não escolher esse caminho. Mas eu quero saber primeiro de você, Gisele, um novo começo que você não escolheu e um novo caminho que você não escolheu, que você fala um pouquinho sobre cada um dos dois. Acredito que o que eu não escolhi foi exatamente o de trabalhar com licitações, né? Foi assim, bem aleatório, né? Então, assim, foi uma escolha, porque eu fui convidada, né, para atuar no departamento e eu aceitei, né? Não. Eu poderia dizer não. Mas, ao mesmo tempo, e aí quando falava-se, assim, até eu que já trabalhava, né, com direito, já era advogada, a hora que falava licitação, você pensa, nossa, é um negócio muito complicado. Mas ao mesmo tempo que foi complicado, que eu achei muito desafiador, né? Que estava com 2 crianças, né? A Maria Tereza tinha 6 meses quando eu entrei no departamento, Maria Fernanda 5 anos. Então, assim, com 2 crianças, você se reorganizar totalmente, né? Nasce uma criança, desorganiza, né? Nasce a outra, desorganiza. E depois você vê que aquela desorganização, na verdade, é o que precisava acontecer, né? Então, assim, quando eu fui convidada, que eu cheguei no departamento, eu pensei, nossa, é muita coisa, é muito difícil. Foi onde a gente foi estudar juntas, né, Ana Cristina? Ana Cristina me convidou para fazer a pós-graduação. E além do conhecimento, né, construímos uma amizade, né, muito valiosa, né? Nós 3, né? A Vanessa já conhecia, mas foi por causa da licitação que a gente se uniu, né? É verdade. E se unidas pela licitação. Se existe hoje, a gente iniciou Elas em Tese, é exatamente por causa disso, né? Por causa desse momento. Então, assim, tem um propósito desde o início, né, gente? E, assim, foi muito desafiador e, ao mesmo tempo, muito gratificante. Quando a gente passa, às vezes, tem aqueles processos tão difíceis, né? Especialmente, né, de concorrência, né, as obras, e aí depois você passa e vê, né, a obra e fala, nossa, eu fiz parte daquilo ali. Quando você vai em uma escola que vê a entrega de um material, que seja do próprio lanche que as crianças estão comendo, e você vê e fala, não, eu fiz parte daquilo ali. Cooperei com eu cooperei. Então, assim, você mesma fala, né, tudo que a gente olha, a gente passa a ver a licitação, né? Então, se olha o asfalto, nossa, na nossa cidade mesmo, né, tá fazendo o asfalto e a gente olha e fala, nossa, que bom, né? Eu fiz parte daquilo ali. Então, essa entrega mesmo, esse resultado, né? O processo, ele é difícil mesmo, mas o resultado, ele é gratificante. Um novo começo que eu não escolhi e que foi muito desafiador para mim foi justamente quando eu precisei
abrir a porta do escritório para atender empresas, porque não era uma escolha minha. Desde que eu comecei, desde que eu me especializei em licitações, meu foco era trabalhar com administração pública, como de fato eu ainda faço. Mas chegou num dado momento em que só atender a administração pública não estava sendo suficiente para a demanda para o giro do escritório. A gente precisava aumentar a carteira de clientes e começou a chegar demandas que eu não escolhi de empresas e que aquilo ali foi me abrindo o horizonte. Então aí o que aconteceu? Eu precisei me capacitar, precisei ir atrás de estudar, de estruturar um processo. E aí eu sempre falo, né, quando a gente está conversando sobre esse assunto, que até então eu não me via como empresária, né? A gente na advocacia, a gente não é preparado para questões de empreendedorismo. A gente não aprende gestão financeira, não aprende gestão de pessoas. E aí, quando eu abri o escritório para atender empresas, eu senti essa necessidade de aprender a prospectar, de aprender a fazer gestão de pessoas, de aprender a fazer gestão financeira, que até então era algo que eu fazia ali no freestyle e que vinha, né, tal, mas não tinha uma demanda que me exigisse isso. Então, foi algo muito desafiador para mim e que até hoje, né, a gente, como vocês falaram no início, nós somos eternas aprendizes em todas as áreas da vida e até hoje é um aprendizado crescente, né? A gente vem buscando esse aprendizado. Mas é algo que trouxe muito, agregou muito também na minha vida, até para outras áreas, né? Vanessa, não sei se você já tem a resposta, mas eu jogo a bola para você agora. Então, me lembrei do momento em que eu entrei no controle interno. Né? Naquele momento, quando eu fui convidada para assumir o jurídico do controle interno, não era um momento que eu estava pensando na advocacia como um negócio. Já era advogada, mas como sou servidora pública em outra área, eu estava em outra área, estava empreendendo, né? Estava com uma empresa em aberto, tinha sociedade, estava tudo fluindo muito bem. Fazia os atendimentos no escritório, mas já estava ali numa fase de transição, já realmente para deixar um pouco a advocacia de lado. E quando eu fui convidada para trabalhar no controle interno, eu acabei aceitando pela pessoa, né, que tinha me convidado, pelo respeito, pelo carinho, pela admiração que eu tinha. Então, mas aquilo não era um projeto de vida no momento, né? Então, assim como a Gisele falou, eu não saí de casa e pensei, nossa, eu queria trabalhar com aquilo, era um plano, um projeto, não. E quando eu fui convidada, que eu comecei, porque eu já tinha 3 anos que eu estava fora da administração pública e estava empreendendo. Tinha acabado de sair eu tinha trabalhado como membro da equipe de licitação antes, então eu fazia parte da comissão do pregão e já tinha 3 anos que eu tinha saído, então já estava buscando novos caminhos. Quando eu retornei, né, para o controle interno, que comecei a rever tudo aquilo, reacende, né? É muito reacende a chama. A paixão. É muito interessante, porque assim, todas nós que trabalhamos com licitação, a gente acaba se apaixonando, porque é algo muito desafiador, né? É empolgante, você vê aquilo, como você disse, né, Gisele, você vê o que é fruto do seu trabalho, né? Você vê a licitação sendo feita e depois você vê a execução daquilo. Vê aquele processo que iniciou ali numa sementinha, virando realmente uma ferramenta de execução de política pública, de um serviço, uma entrega de um serviço público, seja na área de saúde, educação, infraestrutura, então assistência social. Eu imagino que quem não atua nessa área não entende essa paixão que a gente tem, né? Mas para nós é de fato apaixonante. Porque assim, deixa de ser pra gente só papéis e documentos, né? Porque se a gente analisar friamente, quando a gente pega o documento, que a gente analisa ali friamente, por um breve momento pode parecer que são só papéis, mas na verdade só burocracias e assim, que tendem a ser muito complicadas, muito complexas, né? E que ninguém gosta, na verdade é isso. Então quando você vê que aquilo se desenvolve e vira algo palpável, então você vê aquilo desabrochar e você se sente realmente parte e você se sente parte daquilo e vê que aquilo não é só papel, que aquilo é vida, né? E que essa vida vai transbordar em outras pessoas. Então, esse momento foi um momento assim muito desafiador, esse recomeço. Pensei em desistir várias vezes,
porque o novo realmente nos desafia, Assusta, né? assusta, nos tira Se da zona de colocar conforto. na condição de aprendiz, né, Vanessa? Que a gente não deixa de colocar, A gente né? não deixa. De Então, aprender. e assim, e ao mesmo tempo foi muito bom, né? E foi isso também que oportunizou esse momento e a gente tá aqui com esse projeto tão Muito bom. lindo. E agora, eu quero saber então do novo começo que vocês escolheram, né? Começando pela Gisele, a gente faz a mesma sequência. É um novo começo que você escolheu e como foi esse desafio? Na verdade, tá sendo, né, Cristina? Estamos aqui, né? Estamos ao vivo e a cores, né? Esse é o novo começo, né? Que nós escolhemos, que né? nós Aceitamos o escolhemos, convite. aceitamos, né? E que Beijo, veio... Mara. E assim, é muito de propósito mesmo, né? A gente já tava com a ideia do podcast, a Ana Cristina chega com o programa da Mara e a gente junta tudo e tá aqui agora concretizando mesmo, porque eu acho que o que a gente precisa para iniciar é desse pontapé, né? E a Ana Cristina tem muito essa vibe do bora pra jogo e vamos, e tamo por onde. Não, Ana Cristina tem que fazer. Não, é hoje, vamos. É hoje. Então, assim, ela tem essa. Agora. ela que impulsiona, né, Vanessa? Sim. Ela tem essa mola propulsora, né? Então ela chega cá, a gente tem a ideia e não sai do papel. A Ana Cristina chega e vamos, né? Então, assim, o meu recomeço é esse aqui, gente, de hoje. Estar nas redes sociais, né? Que é um desafio. A gente tenta, a gente busca e procrastina, e desanima. Então, esse é o desafio e é o recomeço. O Elas em Tese, eu acho que ele vem para realmente tirar tudo que tá no papel e colocar pra jogo, né, Ana Cristina? Isso, exatamente. E eu vinha falando com a Vanessa no carro ali, a gente vindo pra cá, porque o Elas em Tese, já existia a ideia, né? Sim. Só que a gente vinha procrastinando. E aí veio esse convite da Mara e pra nós é como se fosse assim, Deus falando pra gente, olha, vocês estão enrolando demais, é pra começar agora. Então, realmente, esse é um compartilho desse novo começo que a gente tá escolhendo, que tá sendo desafiador, mas que eu tenho certeza que vai dar muito certo, já deu certo. E aproveitando, falando de novos começos que a gente escolhe, eu quero falar um pouquinho também, acho que a Gisele compartilha disso, do novo começo da maternidade, né? No nosso caso, a gente escolheu a maternidade, pelo menos a primeira foi planejada, a segunda veio um sustinho. E como é desafiador, porque nasce uma mãe, nasce outra pessoa, né? Uma deixa de existir e outra pessoa nasce, então é muita coisa nova, muitos hormônios, muita coisa diferente ali. A minha mais velha tem 7 anos e a cada dia, né, esse novo começo que a gente escolheu lá atrás, ele se renova. Sempre um novo começo, porque cada fase da criança é uma nova fase. E assim, eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades para falar disso, mas esse foi um que eu escolhi e que tem sido cada dia desafiador, mas também muito gratificante. Vanessa, um que você escolheu e como que tá sendo para você? Ou como foi? Bom, eu acho que assim, eu compartilho da ideia de vocês sobre a questão do podcast, né? Nós conversamos o quanto Deus realmente nos impulsionou nesse momento. Mas para mim, eu acredito que o recomeço mais desafiador que eu passei foi a partir do momento em que você falou da maternidade, Ana Cristina, quando eu pensei nisso, né, e tomei a decisão, não, esse é o recomeço que eu quero para mim, e veio o tão sonhado positivo, e de repente eu já perdi. Eu já não tive mais, ao buscar os primeiros exames, eu já descobri que já não tinha mais vida ali. Então, eu fui assim, de total felicidade, de total alegria, para uma tristeza muito grande, né? Uma dor muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar preso, né, nessa dor. E agora, de lá para cá, vem fazendo recomeços de tratamento, a gente desanima, como a Gisele disse, não é só na vida profissional que a gente tem isso, né? A gente começa, procrastina, desiste, depois retorna. Então, nesse momento, eu decido novamente, mais uma vez, reiniciar meus tratamentos para buscar esse positivo, né? E assim, pedindo sempre para Deus estar abençoando, porque a gente não tem controle, né? Se tem uma coisa que a gente não controla na vida, é vida e morte. Verdade. A gente não sabe até quando a gente tá aqui, a gente não sabe até quando a gente tem, mas eu compartilho
dessa postura sua em relação à questão do desafio da maternidade, né? Então, assim, realmente é desafiador. Nos primeiros meses eu já percebia isso, né? O quanto é intenso, né? E ao mesmo tempo também é muito intensa essa busca, né? Porque assim, você não tem controle, você não sabe o que fazer, você às vezes não sabe como decidir, mas a gente não pode deixar que isso passe. Essa é a minha posição hoje, né? Então, assim, é buscar realmente um movimento, é estar em movimento para buscar os melhores profissionais, é estar em movimento para poder chegar naquele objetivo e construir esse recomeço, né? Sim. Todos os novos caminhos, eles exigem da gente persistência e exigem da gente coragem, né? E acho que esse novo caminho, seu até muito mais do que outros novos caminhos que a gente escolhe ou que a gente se vê neles, ele exige muito essa coragem, essa resiliência e essa persistência. E que Deus te abençoe nesse caminho. Amém, Tenho obrigada. certeza que vai ter sucesso. Agora, para finalizar, eu quero o nosso quadro final, que é o Elas em um Minuto. Eu quero que cada uma de nós deixe uma frase sobre a nossa tese do programa, que é Novos Caminhos, para ficar como reflexão para o nosso público. Eu quero começar por você, Gisele. Qual que é a frase que você quer deixar para a gente refletir? Assim, o recomeçar... quando a gente fala recomeçar, a gente pensa que precisa ser lá do início, né? Eu acho que o que mais me pegou nessa parte do recomeço foi isso. E recomeçar não é lá do ponto de partida, né? Então, todo mundo tem a sua história, tem o que construiu. E quando a gente busca se reinventar, né? Se recomeçar, na verdade, a gente está se reinventando, né? A gente está buscando uma versão nova. Então, o recomeçar, na verdade, ele pode ser traduzido como a busca de uma nova versão, né? Sim. E que a gente tenha sempre essa sede de mudança, né? Essa busca por ser melhor, por ser um profissional melhor, por ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Então, que a gente sempre tenha recomeços, né, na nossa vida, não só profissionais, mas pessoais também. Sim. Você? Então, eu acredito que a frase que mais me marca em relação a recomeço é: dê o primeiro passo. Porque a gente não começa no topo da escada. Mas se a gente começar no primeiro degrau hoje, se a gente der o próximo passo amanhã, e a cada passo que a gente der, realmente a gente vai seguir o caminho que nós escolhemos, e nós vamos conseguir, de fato, resolver o nosso objetivo, né? Alcançar o nosso objetivo final. E eu acredito que dar esse primeiro passo é bíblico, né? Nenhum dos personagens bíblicos foram encontrados dormindo, né? Davi foi encontrado cuidando das ovelhas. Então nós precisamos dar esse primeiro passo, seja onde for. A Gisele falou sobre a vida pessoal, profissional, familiar. Então, em todas as áreas, se a gente não der o nosso primeiro passo, a gente vai permanecer estagnado. Verdade. E a minha frase eu queria deixar sobre coragem, né? Novos caminhos, eles não exigem da gente certezas, né? Tudo no início é muito incerto, né? Como tudo que foi falado aqui, independente de cada área, tudo é muito incerto. Então, e os novos caminhos, mais do que nunca, a gente não precisa ter certeza, a gente precisa, como a Vanessa disse, quero reforçar, da coragem de dar o primeiro passo. Que a gente tenha isso. Então esse foi o Elas em Teses. Nós estamos muito felizes em ter vocês com a gente nesse novo começo. Muito obrigada, meninas. E eu quero saber de você que nos assistiu. Qual foi um novo começo que você trilhou e como que foi esse desafio para você? Coloca aí nos comentários da página da TV Gazeta, nos comentários do YouTube. Vamos interagir com a gente, vamos construir juntas esse espaço e até o próximo Elas em Tese. Sejam muito bem-vindos ao Emara de hoje, que traz um convidado muito mais do que especial. Nós estamos aqui com o Fernando Campos, que veio falar para nós sobre o portal do estágio. Gente, vocês já pensaram em, além de poder ajudar uma pessoa que está começando ali no mercado de trabalho, ainda ter a oportunidade de pagar menos e ter mais segurança fazendo isso? É isso mesmo? É possível? Primeiro, por favor, se apresente para o pessoal de casa e conte para nós um pouquinho do seu trabalho. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, Mara, eu que agradeço pelo convite, fazer parte
né, do seu programa, e está falando um pouco mais realmente sobre o estágio, a oportunidade de estágio, tanto para empresários quanto para estudantes, né, que a gente acaba atendendo uma tríade ali, empresa, estudante e a instituição de ensino. Gente, é verdade, né? Porque as instituições de ensino também têm essa responsabilidade de preparar os estudantes para o mercado de trabalho, porque a teoria tá tudo redondinho, todo mundo sabe fazer, já tem prática nisso, mas a prática mesmo profissional é aprendida no estágio, né? Que vale, às vezes, muito mais ali em termos de contato e tudo mais, aprendizado do que a própria teoria, né? Algumas vezes. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, é algo que eu tenho falado muito para o empresário, principalmente quando o empresário fala assim, Mara, tá precisando de um estudante com experiência, né? Alguma coisa do tipo, eu sempre falo, né? A gente precisa trazer a essência do estágio. O estágio, ele não é um vínculo empregatício, ele não é um vínculo de trabalho, ele é um vínculo de aprendizado. Então, a Mara, né, os empresários, eles estão abrindo a oportunidade, né, de você ensinar na prática aquilo que ele está aprendendo na teoria. Então, quando o empresário entende isso, até a cultura da empresa muda, porque você fica muito mais aberto a ensinar esse estudante, mas também aprender com esse estudante, porque acaba que o estudante ele traz muita inovação, né, Mara, para o mercado, para a empresa, traz o que está mais novo, o que está mais atual, o que está acontecendo aí com inteligência artificial, e hoje, né? é tudo em tempo real, né? Tudo, as mudanças, tudo, elas tudo. acontecem, hoje você dorme achando que aquele é o melhor aplicativo, aquela é a melhor IA, esse é o melhor telefone, aquela é a melhor câmera, e quando você acorda amanhã, já vê uma notícia que, enfim, vê uma revolução, tem algo ainda melhor. E também nos estudos, na ciência, Sim. graças a Deus temos evoluído bastante nesse campo da ciência, né? Sim. Então a gente consegue realmente trazer um diferencial para as empresas. Mas aí, passando por um sistema, ele contrata aquela pessoa, o sistema deixa passar e não tem essa consultiva. Se tiver um passivo trabalhista, isso caracteriza o vínculo de estágio. Né? Verdade, então a gente traz né? essa segurança e fala assim, ó, esse estagiário não pode por esse motivo, o ideal é você contratar uma pessoa que está fazendo isso. Exemplo, né? Eu tenho temos uma empresa de consultoria na área financeira, estou querendo contratar um estagiário que está fazendo fisioterapia. Realmente... Não tem nada a ver, né? Nem Só aquela laboral ali, antes do trabalho, não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Mas aí, passando por um sistema, ele contrata aquela pessoa, o sistema deixa passar e não tem essa consultiva. Se tiver um passivo trabalhista, isso caracteriza o vínculo de estágio. Né? Verdade, então a gente traz né? essa segurança e fala assim, ó, esse estagiário não pode por esse motivo, o ideal é você contratar uma pessoa que está fazendo isso. Né? Então a gente tem esse trabalho tem que de ser razoável, atender. Tem que ser razoável, não pode sair do objetivo fim, que é realmente preparar, porque o maior dos objetivos é realmente preparar os estudantes para o mercado de trabalho. Enfim, realmente dar oportunidades para que eles já tenham alguma coisa ali no currículo, que é uma dor, né? É uma dor do estudante, do primeiro emprego. A gente vê a pessoa chegando, as pessoas realmente nessa busca, quero com experiência. E às vezes é um aluno super dedicado, Sim. é uma pessoa que tem muitas habilidades e não consegue o trabalho por falta de experiência. E acontece, né? Todos os dias. Você conhece, eu conheço, o pessoal de casa também deve conhecer. Então, realmente, essa cultura, mudar essa cultura e dar oportunidade para os alunos, dar oportunidade para os nossos jovens é muito importante. Agora, eu preciso que você fale realmente da sua empresa, eu quero que as pessoas possam acessar, ou se está aberto ali no QR Code, tem um QR Code aqui na tela, né? Sim. Se elas podem se comunicar com você, te procurar. Eu quero que você fale exatamente da sua empresa agora. É a hora do jabá mesmo, porque, enfim, a gente tem que divulgar aquilo que é bom, né? Tem que falar do profissional e da empresa que traz resultado. É isso mesmo, né? Sim, sim. Então, hoje o objetivo do Portal do Estágio é simplificar a contratação de estagiário para empresários, né? Então, assim, como o nosso foco é simplificar tudo, é muito simples entrar em contato com a gente. Entrando no site ali, www.portaldoestágio.com.br, ali você já vai clicar lá, sou empresa, e já vai ser direcionado ali para um formulário, onde vai entrar em contato com alguém da nossa equipe e vai trazer todas essas orientações. Isso pensando na empresa. O estudante é a mesma coisa, lá no portaldoestágio.com.br tem a parte lá, sou estudante. Ao clicar lá, você vai ser redirecionado para a nossa comunidade, onde você vai ter acesso a todas as vagas de estágio. Então a gente quer simplificar para o estudante e também para a empresa. Nada de fazer cadastro, nada de login, nada de senha, muito simples. Entrou ali na comunidade, eu já consigo ver as vagas. Entrou na parte de empresa, eu já consigo entrar em contato com algum consultor. E também quero convidar vocês, né, os nossos ouvintes e telespectadores, né, a entrar ali também nas nossas redes sociais. É no Instagram, @portaldoestágio.br,
e você consegue acompanhar ali um pouco da nossa rotina, das vagas, e também consegue entrar em contato com a nossa equipe para a contratação de estagiários ou para se candidatar a vagas de estágio. Então eu tenho certeza que você aí de casa conhece alguém que está estudando, que pode se vincular ali para poder garantir a sua vaga de estágio, né? Aquela feita sob medida, aquela ideal para você. E também eu sei que você também pode ser empresário ou conhece alguém, tem alguém na família que pode fazer o uso, né? Aí eu quero fazer uma pergunta também, tem uma última pergunta. Em todo o Brasil, onde é a atuação? É só em Goiânia? Porque nós estamos fazendo essa entrevista em Goiânia, mas é aqui ou é todo o Brasil inteiro? O bom é que a gente está alinhado de pensamentos, né? Porque eu acabei esquecendo de falar assim, detalhe, atendimento em todo o Brasil. Todo o Brasil. Então a gente tem vagas em todo o Brasil, região Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste não tem tantas vagas, mas a gente está buscando oportunidades ali de empresários, né? Abrir agora vaga. vai acontecer, né? Ótimo. Mas é aquilo que eu falo, né? Quer abrir oportunidade de vaga de estágio, o próprio estudante ele pode ser um agente de oportunidades. Entrou em contato com a empresa, viu uma vaga de auxiliar. Gente, vaga de auxiliar. Se candidato, mas eu não quero efetivar a carteira, estou estudando e tudo mais. Vai lá nessa empresa e fala assim, você já ouviu falar sobre contratação de estagiários? Tem uma empresa que consegue resolver isso para você. Indica a gente para essa empresa, a gente entra em contato e aí já faz o link de você, estudante, junto com essa empresa, garantindo a sua vaga. Então, o estudante pode ser um pouco vendedor também. Na verdade, beneficiando ele, os colegas, né, e mudando também essa cultura brasileira que precisa mesmo, a gente, cada dia, e tem acontecido, mas ainda precisamos militar, né, para os estudantes, para a educação, que ainda precisamos fazer isso, né. Assim, não querendo delongar no tempo, Mara, mas eu sempre falo, um empresário que tem uma vaga de auxiliar, gente, auxiliar, eu aprendi isso com a nossa colega Poliana, ele é um executor, né? Não é um trabalho que precisa de uma experiência, porque ele vai executar o quê? Alimentar uma planilha, um processo comercial, burocrático, que é algo que em uma semana você consegue ensinar esse auxiliar. Então por que não colocar um estagiário? Sim, até porque ali ele cria uma cultura de trabalho, aprende a lidar, né? Cria, enfim, responsabilidades. Pode ser efetivado. Pode ser efetivado no futuro, passa a ter um currículo, passa a ter alguém que possa indicá-lo, né, ali. Justo. Então, realmente é fantástico. Eu quero te agradecer demais por ter aceitado, né? Esse programa, ele quer levar informação para as pessoas. A gente milita muito aqui no mundo do empreendedorismo também, educação, desenvolvimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Realmente foi muito bom recebê-lo aqui. Agradeço, Mara. Espero termos oportunidade para falar mais vezes sobre a Portal do Estágio, porque, enfim, vale a pena e foi muito bacana. Muito obrigada. E o Emara de hoje chega ao fim. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e já deixar aí agendado no próximo sábado às 20 horas. Tenham uma semana incrível e até lá!